Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Sou Hélio Bisso, expositor espírita palestrante, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, da cidade de Salto, São Paulo. Este vídeo é para o canal Servir Ponto de Luz do Rio de Janeiro. E o tema vai falar sobre as estatísticas mundiais do suicídio. Está neste livro, Suicídio, Consequências e Causas, Respostas, do Richard Simonetti, da editora SEAC. Desde o ano 2000, segundo a ONU, Organização Mundial da Saúde, praticamente, ela fazendo uma estatística, ela percebeu que está aumentando o número de suicidas no planeta Terra. A Organização Mundial da Saúde diz também que está aumentando o consumo de remédios tarja preta, especialmente o Rivotril. De 12,8% foi para quase 90% o consumo. Por que será? No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, tem um capítulo que diz: a influência dos espíritos no mundo Terra. Estamos rodeados de testemunhas invisíveis. E muitas vezes, de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas tendências, atraímos para o nosso lado espíritos afins. Porque a teoria é: semelhante atrai semelhante. E aí se pergunta neste livro: o que dizem as estatísticas mundiais sobre o suicídio? Diz lá: dizem que devemos nos preocupar com o assunto, sim. Porque a obsessão é a maior causa, é uma pandemia mundial, atingindo as pessoas que se prepararam para viver, mas não se prepararam para sobreviver. É preciso, então, meus irmãos, evitar o que chamamos de 4 passos. E esses 4 passos poderá evitar a obsessão. E, como consequência, evitar o suicídio. Esses 4 passos que nós vamos comentar daqui a pouquinho, são eles que nos conduzem a essa autêntica tragédia que é o suicídio, que complica muitas vezes o destino de cada um de nós, gerando muitas vezes sofrimentos que podem e tendem a prolongar-se por séculos. Diz o mentor espiritual na questão 946 do Livro dos Espíritos. Ele afirma: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas,
ou expiações, felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ainda hoje, meus irmãos, se vocês possuírem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, leiam, decorem-no, pratiquem-no. Bem-aventurados os aflitos. Bem sofrer, mal sofrer. Causas atuais de nossas aflições, causas anteriores de nossas aflições. Sofrer com resignação são vários itens que estão atualíssimos no dia de hoje. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual seria o primeiro passo para levar uma criatura ao suicídio? Alimentar a ideia de que, em face dos problemas da existência, seria melhor morrer. É um pensamento frequente e insidioso, do qual raras pessoas conseguem escapar. Esses pensamentos tenebrosos abrem muitas vezes, inclusive, as portas de nossa alma às influências de espíritos obsessores, sempre interessados em explorar nossos sentimentos negativos, a tirarem vantagem para nos induzirem à dor, ao sofrimento e ao suicídio e à morte. O segundo ponto: imaginarmos dar um empurrãozinho no destino. Muitas pessoas afirmam: já que Deus não providenciou, bem que poderíamos tomar a iniciativa. Começa como leve impressão de contornos não bem definidos, mas que vai tomando corpo, crescendo no íntimo de cada um, par da surda revolta contra situações que nos parecem ingratas e injustas, sem disposição para enfrentá-las. A partir daí, cresce o nosso desejo de fuga. Entramos na depressão, na angústia, no tédio e pensamos no suicídio. Terceiro passo, meus irmãos: o indivíduo assume que quer morrer a qualquer custo e começa então a cogitar como sairá de cena, deixando muitas vezes na sua concepção este vale de dor, de sofrimento e de lágrimas que é a terra. Há quem estude cuidadosamente o assunto, buscando algo que seja rápido e indolor, de preferência simulando morte natural ou por acidente. Se você não conhece o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do menino Leon Denis, compre-o, leia-o urgentemente, decore-o se possível, especialmente no capítulo da dor. Aí vem o quarto passo, o derradeiro.
é a consumação da ideia, é o partir para a ação, sem que se tenha um infeliz, tenha consciência do buraco negro que abrirá debaixo dos seus pés, do qual poderá levar séculos para sair. O Espiritismo hoje, meus irmãos, é a religião mais combatida por encarnados e desencarnados, porque ela nos conscientiza sobre os efeitos das trágicas atitudes que muitas vezes podemos tomar. Qual é a porcentagem que você situa esses passos? Tenho feito algumas pesquisas junto a participantes de cursos do Espiritismo, aqui na nossa casa, Centro Espírita Nosso Lar, porque nós estudamos 38 livros por mês. Temos aula todos os dias. Não paralisamos nossas atividades em tipo algum de feriado, nacional, municipal, federal, estadual. Não entramos em férias, porque acreditamos ser uma escola do espírito imortal. Em média, meus irmãos, na minha pesquisa, os resultados são os seguintes, porque sempre eu estou questionando os meus alunos. Em algumas vezes você pensou que seria melhor morrer? E a resposta me dói quando eles dizem: 50% das pessoas que cogitaram de como morrer, 22% de pessoas que tentaram já, mesmo estando estudando o Espiritismo. 6% são pessoas que ainda pensam em tomar essa insana decisão do suicídio. São números, meus irmãos, preocupantes, principalmente se considerarmos que não estão incluídos nessa estatística aqueles que consumaram sua intenção. Porque nós temos no nosso movimento muitos espíritas que se suicidaram, mesmo com o conhecimento que eles achavam que tinham. Tinham conhecimento, mas não tinham discernimento das consequências da atitude muitas vezes impensada que tomaram. No quarto passo, são essas intenções, o que elevaria ainda mais essa porcentagem. E pior ainda, chocante, se levarmos em conta os que simularam mortes naturais ou por acidente. No suicídio, então, por um gesto de desespero em face de uma situação crítica. Ainda assim, há essas 4 etapas que eu citei atrás? Meus irmãos, mesmo na situação mais crítica, dificilmente alguém atentará contra a própria vida se não houver passado pela primeira fase que nós citamos no começo deste vídeo. Aquela ideia de que a jornada humana é um fardo muito pesado e que bem desejaria que Deus me levasse. Essa expressão costuma fazer parte do cotidiano das pessoas
não conscientes do que estão fazendo na terra. Isto é um lembrete, meus irmãos, para os espíritas especialmente, que são preguiçosos em estudar. A gente vê com tristeza as nossas reuniões de passe, entupida de pessoas que vêm para o passe e não prestam atenção muitas vezes no Evangelho. Quantas pessoas vêm à casa espírita para dormir, como se o centro espírita fosse um dormitório? O passe, meus irmãos, é muito importante, mas o Evangelho, o estudo, é muito mais. Devido muitas vezes à baixa frequência nos cursos, a gente entende o que o menino Emanuel disse para o Chico, que os centros espíritas foram criados para os desencarnados, que invadem o centro em qualquer reunião, como se fossem mariposas desencarnadas, procurando a luz do conhecimento, do esclarecimento e do amor. Espíritas, acordem, ainda dá tempo. Leiam, conheçam, estudem, compareçam às suas casas religiosas para estudar. Tem algumas religiões que os seus adeptos comparecem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e levam seus familiares. Se eles estão certos ou errados, é uma outra história, mas se estão, de parabéns. Recentemente, numa palestra do Raul Teixeira, determinado espírito disse a ele que os religiosos que mais estão em nosso lar são os católicos, são os evangélicos. Poucos espíritas estão lá, mas a maioria está no Hospital Esperança, criado para espíritas dementados pelo grande avatar Eurípides Barçanufo. Está na hora, meus irmãos espíritas, de acordar. Como se evitar esses passos que eu citei agora? Fundamentalmente evitar o primeiro. Jamais, em situação alguma, imaginar que seria melhor morrer. Porque ninguém morre. Somos imortais. Somos indestrutíveis. Quando alguém tropeça e perde um equilíbrio, ele ganha um impulso que o eleva a passadas céleres, desembestadas, literalmente engatinhando. A queda é quase inevitável. O primeiro passo no caminho do suicídio pode gerar esse impulso, com as suas funestas consequências. Se vocês puderem, meus irmãos, leiam os livros que eu citei no primeiro vídeo. A Luz que Vem de Dentro, Lígia Barbieri. Redenção, Zilda Gama.
As aves na terra voam, da Nancy Pullman. O amor venceu. Laços eternos das Zíbia Gasparetto. O céu e o inferno do Allan Kardec. Acordemos, meus irmãos. Ainda dá tempo. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós. Logo, logo vamos nos reencontrar, se Deus quiser.